Olá, pessoal! Começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo vai ser o diário de aquarela de fevereiro, né? Eu já postei o de janeiro, eu falei no primeiro vídeo que eu queria fazer... eu comprei um sketchbook de aquarela só pra isso, né? Com esse objetivo de todo mês fazer um desenho pra ver como está a minha evolução na aquarela, né? Pra no final do ano eu folhear e olhar, né, como foi minha evolução mês a mês. Então, colocar tudo junto num canto só. E também fazer com que eu tenha mais objetivo de pintar com aquarela, quase como se eu pudesse, para me cobrar mais de fazer uma coisa que eu gosto, porque eu tenho esse problema de constância, as coisas de estar fazendo, eu tenho hiperfocos passageiros, né? Então, eu me foco numa coisa, eu fico com aquele hiperfoco, eu fico dias ou semanas naquela coisa, focada, e aí depois aquilo passa e eu não consigo fazer mais nada, absolutamente nada, até eu conseguir me focar de novo em alguma coisa. Então, às vezes, o mesmo objeto do foco, pode voltar, outras vezes, e então eu tenho vários gostos, vários hobbies, então eu vou transitando nesse meu hiperfoco com essas coisas, e aí às vezes eu passo ali um bom tempo cansada sem fazer nada. Então esse ano eu queria tentar dosar um pouco mais, mesmo que eu não esteja com hiperfoco em algo, me dedicar às coisas que eu gosto, e uma delas é o desenho, né? Então eu tô tentando, com esse diário de aquarela, me focar nisso por enquanto, né? Não só com aquarela, mas eu quero me focar com outras mídias, né, de desenho, assim, que eu gosto também, marcador, giz, eu gosto muito de giz pastel oleoso, então tô tentando, até agora tá dando certo. Eu estou no terceiro mês do ano e tá dando certo. Nesse segundo mês do ano, né, do diário de aquarela, eu percebi que a evolução não é linear, né? O, Até agora, o desenho, eu já tô começando o terceiro desenho, a gente já tá em março, na hora que eu tô gravando esse áudio, eu tô em março e eu já comecei o terceiro desenho. E até agora, o que eu mais gostei é o de janeiro. O de fevereiro, eu acho que já começou na referência ali, porque ainda não era a referência bem que eu queria. Foi bem difícil achar uma referência do jeito que eu queria. Todas as que eu gostava, que tinha a característica que eu tava procurando no Pinterest, eu entrava e era modificada por IA, então foi bem difícil. Quando eu finalmente encontrei uma que tinha mais ou menos o que eu queria, não sei, eu acho que ainda não era a certa, eu acho que não é o tipo de fotografia que eu gosto de fazer com aquarela, geralmente eu faria um guache, essa pintura, não sei. E aí o rascunho também eu não gostei, não ficou bom, e aí eu comecei a ficar estressada. E eu pensei, não, vai ser esse rascunho mesmo. Então acho que tudo isso foi juntando. Eu tive muita dificuldade em acertar o tom da pele, não acertei. Tive dificuldade em acertar os tons no geral, né, do cabelo, enfim. E acabei me estressando bastante. E também eu tava ali num período emocionalmente difícil da minha vida, né? Eu tava com alguns problemas, tava muito estressada, tava só sobrevivendo, tava dormindo mal, e aí quando eu fui fazer esse desenho, eu sinto que eu fiz ele um pouco forçado, e como eu não tava gostando dele, eu acabei que eu passei
do mês de fevereiro. Eu terminei ele em março, né? Eu comecei em fevereiro, mas eu terminei ele na primeira semana de março, se eu não me engano. E no forçado, assim, né? Ele ainda daria pra mexer mais, mas eu acho que eu cheguei ali no ponto que eu desisti. Ele tava me causando mais sofrimento do que alegria, né? Porque na arte a gente tem que tá feliz, tem que sentir alegria com o desenho, a gente tem que ser uma coisa prazerosa. E ele não tava prazeroso, tava uma tortura. Então eu dei ele por finalizado. Agora, em março, comecei um outro desenho que eu já tô um pouco mais animada. Tem umas coisinhas ali que eu não gosto, mas eu acho que não vai ser uma tortura. Nessa parte do desenho, não tinha fundo do desenho, botei a foto antes, né? E aí eu pensei, vou fazer alguma coisa aqui, eu já tava irritada, já tava estressada, já tava tudo ruim. E eu acho que o que eu fiz ali me deixou mais estressada ainda com o desenho, eu acho que só piorou tudo. Tentei fazer ali alguma graça, um efeito, mas só piorou. Mas então eu fiz esse fundo com aquarela primeiro roxa, mais escuro que o cabelo. E depois eu peguei essa guache prateada e com um pincel sujo, assim, não é muito carregado, eu limpava ele no papel pra dar uns efeitos de brilho, né? Mas me arrependi na hora que eu comecei, mas enfim, já tinha feito. Também não sei que outro fundo eu poderia ter feito, mas por enquanto é isso, né? Eu consegui meu Deus, difícil, entregar, né, no dia. E eu acho que não é um problema, você nem sempre vai fazer um desenho bonito, você nem sempre vai entregar, tô com dificuldade nessa palavra, mas nem sempre vai sair as coisas que você quer, e eu realmente, eu não me importo, assim, muito com o desenho não sai do jeito que eu queria, né? Eu sei que faz parte né, do processo. Eu me irrito mais quando ele dá errado por algo que não fui eu que fiz, né? Mas não quer dizer que eu, durante o processo, não vou me frustrar um pouco, me estressar. Até mais quando eu não tô mentalmente bem, né? Vai refletir um pouco. Mas depois que o desenho termina, não é algo que eu vou ficar sempre me martirizando, olhando para aquele desenho e pensando, vou queimar ele na fogueira, não. Eu guardo os desenhos, eu guardo até aqueles que eu não gosto. Eu acho importante a gente ter registro de guardar, né? Tudo que a gente faz de arte. Porque daqui a alguns anos você vai olhar, ou daqui a alguns meses você vai ver o que você melhorou, o que não melhorou. Então, eu acho muito importante a gente guardar o que deu errado e o que deu certo. Eu acho que o que deu errado é tão importante quanto o que deu certo. Claro que eu não fico mostrando pra todo mundo aqueles que eu não gosto tanto, mas eu sempre guardo eles com carinho. Eu olho pra eles e penso, nossa, como eu evoluí, mas às vezes, mas mesmo que eu não tenha gostado dele, essa parte aqui dos desenhos eu me orgulho bastante. Então, acho que é todo um processo, né? Então, faz parte da vida. Agora já tô no desenho de março e tô um pouco mais esperançosa.
Como eu falei, no começo do vídeo, eu estava procurando uma referência específica, né? E nesse momento eu estava procurando uma referência de uma mulher com cabelo colorido, porque eu gosto de fazer pinturas com cabelo colorido, né? Mas eu acho que eu nunca tinha feito com aquarela. Geralmente eu faço com guache, eu adoro fazer com guache. Mas eu pensei, eu vou tentar com aquarela, né? Já que o objetivo é uma evolução, então talvez tentar coisas que eu não faço muito. Então eu pensei, né? Eu vou experimentar. Então foi pouco difícil ali pra mim achar uma imagem do jeito mais ou menos que eu queria, com o cabelo, né? Com uns tons assim não naturais. E as imagens que eu mais gostava, que eu via no Pinterest, eu entrava e tava modificada por IA, eu não sei quanto, eu não sei se a imagem inteira é IA, mas me deixou um pouco chateada e eu acabei ficando ali com, sabe, não foi a imagem que eu amei e que, essa imagem, essa é a foto que eu quero fazer, eu preciso desenhar, foi ali, digamos que a mais adequada, né? Então eu acho que aí, não que tenho algum problema nessa foto, não, é muito bonita essa moça e tudo. Eu só acho que não era o que eu tava querendo pra esse momento, né? Inclusive, eu acho que ficaria mais legal essa pintura em guache. Eu acho que aí parece mais as pinturas que eu escolho pra fazer guache. Até que porque, assim, cada material eu escolho um tipo de desenho diferente. Eu tava percebendo, né? Eu não sei dizer porquê, mas às vezes eu acho que eu penso um desenho, eu olho pra uma coisa e penso, esse desenho vai ficar bom nesse material. Então eu idealizo aquele desenho naquele material. Inclusive, né, tem alguns desenhos que eu tô em processo, outros desenhos que eu fiz. E também, quando eu tô idealizando aquele desenho na minha cabeça, eu penso, ele vai ficar bom neste material específico. Porque nem todo desenho que eu faço de referência, assim como esse, né? Que eu pego um retrato e faço, né? Alguns desenhos eu penso em algo que eu quero fazer, e aí, geralmente desenho de cenário, né? Eu gosto de fazer também bastante desenho de cenário. E eu vou idealizando aquele desenho na minha cabeça e depois eu vou procurando imagens de referência para os objetos para compor a imagem, né? Aí nesses desenhos, então, quando eu tô formando na minha cabeça, eu fico às vezes semanas, meses, formando o desenho na minha cabeça e eu penso especificamente no material. Então, eu tenho tipos de desenhos que eu gosto de fazer, né, tipos de imagem com cada material. Eu não sei se eu consegui explicar direito o que eu tô pensando, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de me fazer entender. Nesse desenho, então, que tava procurando desenho pra fazer com aquarela, mas eu acho que eu teria gostado mais do resultado se eu tivesse feito ele com guache. Agora mudando um pouco de assunto pra ver como tudo tava dando errado pra mim nesse desenho. Até as sardas, que no outro desenho eu adorei como ficou as sardas, né? Foi super, assim, tranquilo de fazer. Nesse desenho, nem as sardas estavam dando certo. Eu até desisti, não fiz tanta sarda quanto eu acho que tinha que ter na referência. Mas, assim, quando é pra dar errado as coisas, tudo tá errado, não tem o que fazer. Nem a sarda, que é uma coisa relativamente simples de fazer, tava ficando bom. Mas, enfim, né, é isso, né, que é tentativa e erro, né, nos desenhos, assim. A aquarela tem muito aquilo que a gente fala de confiar no processo, mas às vezes a gente confia no processo e o processo, mesmo assim, não dá certo, mas a gente tem que aceitar, né, como eu falei antes. E nesse desenho, o objetivo desse sketchbook é focar em desenhos em aquarela, né, pra ver a evolução. Porém, nesse eu tive que dar uma roubadinha, né, eu tive que fazer alguns detalhes em guache ali no cabelo dela. Detalhe do olho, assim, já tá na minha cabeça que eu vou fazer, precisar, né, porque nem sempre, às vezes o branquinho do olho é muito pequeno, então sempre tem na minha cabeça que eu vou ter que usar uma caneta em gel ou alguma coisa, né? Mas nesse foi no fio de cabelo, porque o cabelo dela é um tom bem clarinho. E ele tinha alguns fios assim espalhados no rosto e alguns que pegavam em cima do olho. E seria muito difícil deixar já o espaço pra ele, talvez com aquarela, máscara pra aquarela, mas eu não me dou muito bem com máscara pra aquarela. Tanto que a minha já nem funciona mais, ó. Ficou muito tempo ali parada, ela já tá muito estranha. E aí, então, eu fiz uma misturinha de guache branca com o tom de roxo que eu tava usando no cabelo dela pra fazer esses detalhes, né? Eu acho que o pincel que eu usei não foi ideal, ele não tava carregando muita tinta, mas no final deu certo.
E depois eu não mostro no vídeo, mas eu fiz alguns fios também com caneta gel branca, mas eu não gravei, né? Então, eu acho que é isso o desenho de hoje, né? O desenho de março já comecei, eu espero conseguir terminar ele em março. E eu gostaria de postar ele em março, né? Eu queria conseguir fazer o desenho no início do mês e postar ele já no final do mês. Então, acho que por hoje acabou, né? Fiquem com o final do desenho, né? Com o resultado final e até a próxima.